Saudações tricolores, está começando mais um Globo Esporte e vamos ver as notícias do nosso Flusão. Vamos ver. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte no ar com o mata-mata do Cariocão prontinho, ó. Tem clássico nas quartas de final, Botafogo e Flamengo em pleno domingão de carnaval, vale vaga na semi. Quem passar pega Madureira ou Boa Vista. Do outro lado da chave, o Fluminense pega o Bangu e o Vasco enfrenta o Volta Redonda. A gente começa com o campeão da Taça Guanabara, o Fluminense garantiu o título antes mesmo de entrar em campo, graças à derrota do Botafogo para o Vasco. E o Flu ainda venceu mais uma em casa. Esse é um símbolo universal. Todo mundo sabe o que significa, dos coraçõezinhos mais fofos aos nem tanto. Quer mandar esse coraçãozinho pra quem? Igor, meu filho, te amo! Pra minha mãe e pra minha avó, que são tricolores também. O técnico Zubeldia tá cuidando bem do coração dos tricolores? Muito, eu amo esse rapaz. Time bem posto no campo, bem seguro na defesa, coisa que o Fluminense sofria muito, né? Já são 4 meses e meio à frente do Fluminense, com um pequeno intervalo em janeiro. É que o Zubeldia teve que dar uma pausa para cuidar do próprio coração. Ele passou por uma pequena cirurgia, já está tudo bem com ele, 100%. E contra o Maricá, comandou o time pela 4ª vez nessa temporada. O Zubeldia já veio pro gramado sabendo que o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. Nem por isso o Zubeldia caminhou menos durante o jogo. Sempre para lá e para cá na área técnica. Parava para roer as unhas, ajeitava os cabelos repetidas vezes e voltava a caminhar. Como se os passos o ajudassem a pensar em soluções para acertar um Fluminense que jogava em ritmo lento. É pro John Kennedy! Com pouquíssimas chances criadas contra o time de pior campanha no Carioca. No segundo tempo, o Zubeldia teve a ideia de colocar o Lúcio Acosta e pronto, resolveu o jogo. Lá vem o Lúcio Acosta, cruzamento, segunda trave! Na primeira participação, o Lúcio cruzou na medida para o Serna, 1-0, o único gol da noite. Para marcar a melhor campanha da fase de grupos do Carioca com 5 vitórias em 6 jogos, que valeu o título da Taça Guanabara. E para aumentar a moral do Zubeldia com a torcida. Essa primeira etapa tínhamos que ganhar. Era um dos objetivos e foi cumprido. E como é que você tá agora? Tá recuperado? Foi um susto, como é que foi? Normal, coisa de saúde. Não sei se normal, porém coisa de saúde. Ganhando, a saúde é maior e eu espero que a gente continue ganhando. Dia a dia ele tem trabalho muito intenso, dinâmico, que a gente já sabe. Como pessoa também, uma pessoa muito boa. Vem arrumando encaixes taticamente ali e peças, unindo as peças que se deram muito bem dentro de campo. Começar com o Carioca aí, né? Primeira coisa. E bem na Libertadores conquistar mais uma, né? Pra tranquilizar o coração dele e o nosso. O Zubeldia tá em alta, segue sem perder com o Fluminense como mandante e tá com os números ainda melhores que no ano passado. Em 2026, são 3 vitórias e um empate com 75% de aproveitamento. Agora eu quero dar uma olhadinha junto com vocês nessa carinha de garoto do Martinelli. 7 anos atrás, ele subia para os profissionais como uma promessa de Xerém. Hoje é uma realidade no Fluminense, titular absoluto, acaba de completar 300 jogos pelo clube. Como é que foi levantar um troféu com uma abraçadeira justamente no dia que você faz 300 jogos pelo Fluminense? Agradecer a Deus aí por tudo que eu tenho passado aqui por esse clube. Sempre fui muito feliz aqui, o Fábio me chamou ali na hora. Só agradecer a todos os meus companheiros aqui, staff, torcida, tricolor. Que seja o primeiro de muitos dessa temporada. Estou muito feliz, sempre fui muito feliz aqui nesse clube. Que venha muito mais jogos e muito mais títulos. Merece esse garoto, jogando muito. O Maracanã recebeu o último jogo da primeira fase do Campeonato Carioca. No último domingo, o Fluminense recebeu o Maricá e demorou para abrir o placar. O goleiro Yuri foi um dos principais nomes da partida, com diversas defesas ao longo do jogo. Até que aos 20 minutos da segunda etapa, Lúcio Acosta cruzou na cabeça de Serna, que fez o único gol do jogo. Com a vitória, o Fluminense se sagrou campeão da Taça Guanabara.
Estive lá trabalhando e, assim, foi só Fluminense. Jogo de um time só mesmo. Exatamente. O Maricá não conseguiu chegar nenhuma vez com perigo no gol do Fábio. Pelo contrário, foi até por conta da chuva. A chuva que castigou o Maracanã. Não parou a chuva 1 minuto. Isso deixou o campo um pouquinho mais pesado. Mas, assim, é sempre um prazer ver Paulo Henrique Ganso jogar a bola, porque esse cara é desfile. O Savarino ontem também teve uma atuação um pouco mais destacada, participou mais do jogo, gostei dele. Depois, quando o Zubeldia tira o John Kennedy e coloca o Serna por dentro, o time não perde muito, pelo contrário. E aí tá o gol, né? A jogada tanto do Santi Moreno, que tinha entrado, como também do Lúcio, que os dois tinham entrado no decorrer do segundo tempo. E aí a cabeçada do Serna. Mais uma vitória, assim, dá para dizer, acho que protocolar, foi 1-0, mas poderia ter sido 2, 3. Faltou um pouquinho mais de pontaria, um pouquinho mais de capricho, mas o que importa é a vitória, o título da Taça Guanabara. E para mim, vou voltar a dizer, o Fluminense chega como o favorito para ser o campeão estadual neste momento da temporada. Para mim é quem vem apresentando o futebol mais regular entre todos os times que estão ali na... E no Maracanã não perde E dificilmente sofre gol, né? 80 anos. O Zubeldia ainda não perdeu no Maracanã como treinador do Fluminense. E dando como mandante, né? A jogadores que podem ser decisivos. Perfeito. O próprio Soteldo, que acabou entrando. Bem. O Ganso, que, como a Amêndola falou, é muito bonito ver o Ganso jogar. Parece ser muito fácil fazer o que o Ganso faz. O time fica muito mais fluido. E o Ganso, junto com o Lúcio Acosta, quando eles se aproximam, alguma coisa sempre acontece. E muito legal ver o gol do Fluminense, porque a gente tem visto o Lúcio Acosta jogar muito na faixa central do campo, né? Flutuar muito por ali. E quando ele vai para o lado do campo, lembra um pouquinho do Lúcio Acosta, que era bem mais jovem, da MLS, aquele cara que está em todos os lugares do setor ofensivo, que faz gols. Ainda estou esperando ver essa face, né, goleadora do Lúcio Acosta, não ter feito tantos gols quanto fazia lá na MLS, mas é um cara que consegue também fazer com que o Fluminense ande mais, né, com que o Fluminense seja um pouco mais imprevisível, porque ele se movimenta muito bem e do lado do campo deixa o Fluminense bem mais imprevisível do que já era. E ver o Serna por dentro, será que o Fluminense ganha um jogador que pode vir a supostamente substituir o próprio JK, que pode ser que tenha que sair, que não esteja tão bem, e um jogador que até o Fluminense contratar um centroavante pode jogar por ali? Porque essa cabeçada aí é cabeçada de centroavante. Cabeçada de centroavante. Olha, queixo, peito, pro chão, a bola bate na grama e acaba complicando o goleiro do Maricá, que agarrou muito, tá? Muito. Porque se não fosse por ele, o Maricá tinha tomado uma goleada tão grande quanto a que o Sampaio Corrêa tomou do Flamengo. E é bem legal a gente também poder falar aqui o retorno do Hércules. Um jogador importantíssimo para o Fluminense na temporada passada, que não vinha conseguindo retornar com problemas físicos, voltou, fez um jogo razoavelmente bom, até pelas circunstâncias da equipe adversária. Foi um jogo bom para ele retornar, né, que não teve tanta exigência técnica e física assim. E o Fluminense, como o Flavinho falou, eu concordo com ele, é o time que melhor tem jogado, que tem tido mais equilíbrio entre as 3 fases do jogo, né? A defesa, o meio-campo e o ataque, e aí consegue, com essa participação do Serna por dentro, descobrir, né? O Zubeldia consegue descobrir mais uma função para um jogador que é importantíssimo, que tem sido decisivo em um lugar que o Fluminense tem tido muita necessidade de ter um jogador importante, que é o centro do campo, que é o comando do ataque. Parabéns para o Zubeldia mais uma vez. Além do Serna, em outro momento do jogo, quem fez essa função de centroavante foi o Matheus Reis, que é o garoto da base, que para muitos é uma das principais peças, né, que surgiram nesses últimos anos na base do Fluminense. Tem muita gente que deposita muita confiança nele e ele foi bem. E uma outra coisa também, para não deixar passar batido, ontem o Martinelli completou 300 jogos com a camisa do Fluminense, foi homenageado pela direção do clube, inclusive foi ele quem ergueu a taça de campeão da Taça Guanabara, depois foi lá na torcida também para fazer uma festa lá com o torcedor. E é muito legal da gente ver o Martinelli tendo um momento como esse, porque eu não me esqueço de como ele era perseguido pelo torcedor, de como ele era criticado pelo torcedor e de uma maneira, assim, absolutamente questionável, essas críticas em cima dele. E é muito bom de olhar hoje para dentro do campo. E aí, quando sai a escalação do Fluminense lá na arquibancada, que o pessoal faz o anúncio, quando fala o nome do Martinelli, hoje, se não for o jogador mais festejado pelo torcedor, certamente é um dos 3 mais festejados pela torcida. Então, assim, tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou,
é tudo mérito dele, porque em momento algum abaixou a cabeça, pelo contrário, se manteve firme trabalhando. E eu vou te falar, é um cara que tem muito talento. E se não abrir o olho, ó, daqui a pouco é bye-bye, tá? Porque esse aí joga uma bola redonda que não sei se fica no Brasil, não. E tem que ir. Eu também acho. Tem que ir embora. Porque a gente tem visto acontecer, né? Até voltando um pouquinho atrás, falando da situação do Ryan, muita gente, muito jovem. O moleque chegou lá, assistência, gol, jogando pra caramba. Mudou a vida, ajudou o Vasco está reencontrando seu próprio caminho. Chegou o Spinelli e a coisa vai girando, não tem jeito. Verdade é que o Fluminense é campeão da Taça Guanabara. Título, troféu, foto, coisa linda. E o Vini quer falar do Acosta. Do primeiro toque dele na bola. Um toque. Aí vai vir com tá mais dinizismo do que... E o Serra, pimba. E o GV foi bem, porque o gol anterior contra o Bahia foi pelo centro do campo. O Fluminense fazia isso muito pelo centro. Mas, como eu falei, quando o Ganso e a Costa se aproximam, alguma coisa diferente sempre vai acontecer. São jogadores de muita qualidade e estão sempre pensando ofensivamente. E aí o Serna só, a lá da maravilha, queixo peito, botou pra dentro. Eu não gosto de falar de merecimento, mas o Fluminense fez muito mais do que os outros para conquistar essa Guanabara. E é um time que chega no brasileiro, chega no futebol brasileiro. Não sei se é o melhor time, é o time que joga melhor no Brasil hoje, mas está entre os 3 mais, com certeza, na minha opinião. Principalmente em casa, olha aí, Bigode. Olha como é que o Fluminense tem uma... Não perdeu com os... Cara, impressionante, 100% de aproveitamento, cara. 27 gols marcados e 4 sofridos em 14 jogos. E não nenhum empate. É assim, é uma coisa que é pra gente... tem que dar destaque. Porque... Botafogo quarta-feira é onde? Botafogo quarta-feira é Maracanã, se eu não estou enganado. Maracanã, confirmado. Maracanã. Acabei de lembrar que tem uma amiga minha botafoguense que falou que comprou o ingresso pro Maracanã. Quinta-feira, 7h30 da noite. Quinta-feira, 7h30. Então, assim, talvez mais uma vítima do Zubeldia. E se a gente parar para observar nesse recorte de 14 jogos no Maracanã, você vai pegar jogo contra time de menor investimento no Campeonato Carioca, você vai pegar time que é meio de tabela no Campeonato Brasileiro, você vai pegar time que brigou pelo título no Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro, você vai pegar time que é campeão brasileiro, e você pode pegar de 14 jogos, o Fluminense jogou mal. 1 ou 2, 3, assim, no máximo. O resto, o Fluminense manteve a identidade que está sendo ainda criada pelo Zubeldia. E quando a gente ouve ele falar, parece que está no caminho certo. Parece que as coisas vão continuar fluindo. Não sei até que ponto, não sei se é a ponto de ser campeão de alguma coisa esse ano, mas certamente, se o Fluminense mantiver esse nível de competição em todos os campeonatos que participar, e aí Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, vai ser difícil de bater esse Fluminense, principalmente quando joga dentro de casa. Porque, não sei o que é torcida. Ontem, não dá nem pra criticar ontem. Tinham 12 mil pessoas no Maracanã, mas uma chuva o dia inteiro. E o jogo quase 9 horas da noite num domingo. Vamos também ter parcimônia e pensar no coleguinha. Na hora de determinar os horários dos jogos. Justamente. Não dá pra você... E mesmo com torcida, sem torcida, arquibancada cheia, vazia, vai, aplauso... Os caras estão ganhando. Então, assim, isso aí é preciso se destacar. E é bom a gente frisar só um detalhe. O Fluminense fez essa quantidade de gols em um momento, ano passado, no Brasileiro, em que os atacantes estavam em um jejum absurdo. O Everaldo não fez gol? O Everaldo não fazia gols. O John Kennedy ainda claudicando com relação à regularidade nos jogos. E aí a gente teve gol de René, a gente teve gol de Serna, teve gol de Freitas, Martinelli, Canóbio, jogadores que acabaram buscando esse protagonismo, e o Fluminense vencendo jogos de 1-0, jogos que eram muito difíceis para você conseguir fazer gols, mas não tomava. Fora de casa jogava mal, não conseguia vencer, teve um período assim logo no início, mas depois em casa sempre muito forte. Não é simples você manter uma regularidade dessa em um nível de competição tão equilibrado quanto é o brasileiro e muito alto. O Zubeldia está construindo um trabalho bem interessante. Cara, falei aqui, está entre as 3 melhores equipes do Brasil hoje o Fluminense. Não sei amanhã. Muito bem. Super fusão, estou olhando aqui para o Zubeldia. É o super fusão do Zubeldia, como diz o Vinicius, Zubeldia é alegria. Ontem eu tive frente a frente e o homem é bonito mesmo. É bonito, né? É bonito mesmo. Um broto. Bonito. Olha, vou te falar, viu? E aí ele cortou o cabelo.
Te agradou, meu Agradou. Se andasse com você na madrugada, como seria? Ah, não, eu só ia, não ia nem trabalhar, eu só ia pegar o rebote. Sobrou é pimba, sobrou é caixa, sobrou é como é carnaval? Tô até na frente dele aqui, olha lá. O cara tá voando, meu irmão. Zubeldia, bom. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se aqui no canal caso ainda não seja inscrito e espero você no próximo vídeo.